Olá, olá, meu amigo, minha amiga internauta de oliberal.com. A gente está chegando para mais um Geral na Live. Hoje um Geral na Live diferente, mas não menos especial. Tu lembra que semana passada a gente teve um convidado do Clube do Remo, o Volante Charles, que deu uma palhinha aqui com a gente, comentou sobre a sequência do Leão. E hoje a gente está com um convidado que nos deixa muito honrado, afinal de contas, ele é o atual campeão paraense. A gente está aqui com o técnico Hélio dos Anjos, a quem eu já dou meu muito obrigado aqui pela participação. E parabéns pelo título, professor. Obrigado, amigo. É um prazer estar aqui com vocês. Né? Alegre, dia de alegria, dia de títulos, né? De conquista. E agora também já passou, já é vida nova, temos muita coisa pela frente ainda. Também para fazer o Geral na Live aqui com a gente tem Nilson Cortinha, João Liberal. Tudo bem, Nilson? Tudo bem, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, ainda mais com o Hélio, né, campeão paraense. É um prazer muito grande. Também com a gente aqui já figura marcante no Geral na Live, Pio Neto. Pio, um dia de festa para metade do estado, pelo menos, né? É verdade, é verdade. Um abraço muito forte ao Cortinhas, a você, Felipe, e a honra de ter um professor, né? Eu acho que quando a gente fala professor, já denota todo o respeito que a gente tem ao profissional do futebol. E o Hélio se encaixa perfeitamente nesse perfil. É um cara que eu acompanho nesses meus 35 anos de militância na imprensa esportiva. Sei o quanto ele é idolatrado no centro-oeste do país, os trabalhos que já fez. E aqui em Belém é o segundo título, né? Ontem, uma curiosidade apenas, o Maurício Ettinger, que é vice-presidente do Paysandu, me telefonava logo depois do jogo, né, com aquela euforia toda, e a gente percebia que parece que é um piano que saiu da costa, não só da cúpula bicolor, mas do torcedor. E eu até dizia na minha coluna de O Liberal, professor Hélio, que a temporada passada foi a temporada do quase, né? Quase acesso, quase campeão de Copa Verde. E esse ano, apesar desse momento atípico todo que o mundo inteiro vive, chamado pandemia, a gente não está em pós-pandemia, a gente já está em pandemia. O Paysandu já dá uma resposta com o título estadual, que tem uma importância, um significado, eu diria, muito grande em termos de história do futebol paraense, até porque o tradicional adversário vinha numa corrida buscando igualar o número de títulos regionais. O Paysandu dá aquela respirada, depois de um sobe e desce, de uma oscilação, veio bem até o início da paralisação, voltou não tão bem, e aí eu queria que o nosso professor Hélio fizesse um resumo para a gente exatamente desses momentos de angústia, desses momentos todos que o Paysandu passou até os 2 jogos finais. Olha, nós fomos surpreendidos, né, todos os profissionais, principalmente nós que estamos no dia a dia, que trabalhamos coordenando todas as áreas, né? Fomos surpreendidos com essa pandemia, né? A princípio, nós imaginamos que seria uma coisa de 30 dias. Daqui a pouco passou para 60, passou para 90, passou para quase 150 dias para você voltar à atividade. Nós iniciamos uma temporada com 17 dias de pré-temporada, né? Muito forte. Eu sempre tenho, dentro do meu conceito de trabalho e junto com os meus membros da comissão técnica, de fazer o trabalho mais forte possível no início para você ter uma base e uma sustentação. Foi tranquilo. Nós não estávamos bem ainda tecnicamente quando houve o Covid. Eu acho que nós estávamos ainda em formação, né? Mas eu senti também durante essa primeira fase do ano o grupo um pouco tranquilo demais com o que estava se fazendo, né? E aí veio o Covid, veio uma preparação diferente, 30 dias online, depois presencial, não podendo fazer os trabalhos como normalmente faz, o grupo separado, muita coisa que influenciou nessa preparação. E o pior foi receber a notícia que nós teríamos 15 jogos praticamente em 30 e poucos dias. Aí a gente realmente teve que ter todos os cuidados possíveis para você administrar esse problema. Só que eu, naturalmente, achei que nós deveríamos tirar os jogadores da zona de conforto, técnico, tático,
criar situações dentro do grupo para a gente colocar o grupo mais em disputa contra eles mesmos, brigar contra a gente mesmo, para a gente buscar o melhor. E foi feito. Parece brincadeira, né? Eu falar sobre isso até em resposta ao que você comentou. A gente nós temos uma ferramenta muito importante que o futebol moderno hoje se usa, que chama Stats. Essa ferramenta é uma ferramenta caríssima, né? Praticamente ela custa 6 mil euros anual. E a gente tem essa ferramenta, e essa ferramenta nos dá todos os subsídios. Por incrível que pareça, o pós da pandemia nosso existiu uma superioridade em todos os quesitos que nós trabalhamos. Em todos os quesitos. Só para você ter uma ideia, e isso é importante frisar, o jogo contra o Remo, o primeiro jogo agora contra o Remo, nós tivemos 69% de posse de bola num clássico. Isso é praticamente quase que impossível em se tratando da grandeza do jogo. E nós tivemos nesses 69%, 65% no campo do adversário. E isso é em função do modelo de jogo, sim, é em função daquilo que nós passamos. Então, nós voltamos, eu não gostei, de você ter que disputar o brasileiro e ter que disputar o estadual, e o jogador, muitas vezes, ele foge um pouco em termos de concentração. Nós não gostamos. O jogo do Vila eu estava gostando muito. O jogo do Vila eu estava gostando. Acredito que nós iríamos fazer um grande jogo. O jogo do Manaus foi totalmente atípico, tecnicamente e taticamente. Então, é só para lembrar o que você citou da volta pior, né? E nós reencontramos no clássico. Reencontramos no primeiro clássico. E é uma coisa que é fundamental, né? O planejamento que é feito, ele nos levou a chegar sempre em condições de segundo tempo muito bons, onde nós definimos os últimos jogos acima dos 40 minutos. E a chance de 5 substituição realmente ela é interessante. Eu acredito que a FIFA podia nos iluminar mais um pouquinho, dar um apoio maior para os treinadores e manter a partir do julho do ano que vem as 5 substituições. Porque ela realmente define. Ela sendo bem... Não é que ela sendo bem usada, todo mundo tenta usar o melhor. Muitas vezes não acontece. Mas eu acredito mesmo que nós passamos por essas dificuldades desse número de jogos. Vamos passar ainda. Hoje eu estou falando a verdade. Eu estou cheio de problemas para o jogo de quarta-feira. Cheio de problemas para o jogo de quarta-feira. Hoje foi acontecendo no departamento médico, através do doutor Edilson, do doutor Marcelo, do Júnior Furtado. Foram me passando alguns detalhes que já me chamou muita atenção para amanhã cedo a gente resolver. E nossa maratona só vai acabar mesmo no próximo sábado contra o Imperatriz. Professor Hélio dos Anjos, se a gente for analisar os números do Paysandu ao longo da sua gestão aí à frente do time, são números positivos, é um time que pouco perde. No Campeonato Paraense a gente teve o Paysandu liderando os rankings do campeonato e sendo campeão. E mesmo assim, o Paysandu passou por um período de muita crítica, não só da imprensa, como de parte da torcida. Você acha que o Paysandu do Hélio dos Anjos apanhou mais do que deveria pelo retrospecto, pelos números que vem apresentando? Eu não sou de questionar a crítica, sabe? Agora, eu gosto da discussão sobre a crítica. Eu gosto que esses dias, para você ter uma ideia, um rapaz, um comentarista de uma emissora, eu participando de um programa, como eu estou participando, ele falou para mim bem assim: o seu time está espaçado porque você joga com a linha alta. Aí eu não posso aceitar uma posição dessa, porque não tem como você jogar com um time espaçado com a linha alta, ou então com a linha baixa. Se você espaçar o time, você usa o campo todo. Se você tem a linha alta, você vai usar os 45, 50 metros à sua frente. Quer dizer, você vai ser mais compacto, né? Vai ser mais compacto. Sempre mais compactado, mais compacto. Não tem como você ter linha alta sem estar compactado. Quer dizer, então, essas discussões que muitas vezes, essas colocações que muitas vezes surpreendem a gente. Porque não tem como eu ver um time espaçado jogando com a linha alta. A famosa linha alta, né? A história da linha alta. Sim, é para tirar jogador do conforto. Aí, mas você tem jogador assim, aquilo não. Com a linha mais alta, com um time dentro, compactado, como você falou, dentro do adversário, você administra muito mais o jogo do que o diferente. E eu não critico quem entrega a bola
e seja reativo. Não critico. Eu acho que cada treinador tem um perfil dos seus jogadores, tem aquilo que ele quer. O Paysandu sempre vai propor o jogo. Sempre vai propor o jogo. E para propor o jogo, nós temos que ter uma linha muito compactada. Essa linha alta, muitas vezes, mas a defesa errou na linha alta. A maioria dos erros que acontecem na linha alta são os erros de quem está marcando a bola na frente. É deixar a bola sair. A gente chama hoje os portugueses no seu novo dicionário de futebol, né? Coloca isso como uma bola descoberta. Né? É quando você deixa o homem da bola fazer o lançamento. Nós tivemos no jogo contra o Paragominas, foi esse tipo de problema. Lembra bem que nos 2 gols que nós tomamos do Paragominas, nós já tínhamos recuperado. Nós já estávamos dentro da nossa área e aí aconteceram erros normais do jogador meu rechaçar uma bola mal e criou-se uma situação em cima da linha alta. Outra coisa, toda linha alta ela tem uma referência e é de acordo com a característica do adversário. Eu fui jogar ontem no meu pensamento de propor, de ter uma linha alta, porque a nossa referência era o Zé Carlos. O Zé Carlos é um jogador que a gente chama enfiado, não é um jogador de velocidade, né? Nunca foi, ele é um jogador de área, um exímio centroavante, sempre foi, né? Foi da mesma forma. E outra coisa que eu gosto de sempre falar, nós jogamos contra o Remo no ano passado, dessa mesma forma, com a linha alta, sabe por quê? Porque o Neto Baiano jogando, eu sempre falei para os jogadores, nós não podemos posicionar nossa zaga em função do Léo, do Neto, porque o Neto vai colocar a gente dentro da nossa grande área, porque lá ele é muito bom. Então nós temos que tirar o jogador de dentro da linha de nossa grande área. E muitas vezes, quando se fala nessa questão de compactar, de um time compacto, você tem mais posse de bola, você tem mais projeção ofensiva. Agora também, hoje, você baixar a marcação e você tendo jogadores de velocidade, é muito bom, é muito legal. E outra coisa, vai acontecer. O Remo ontem não deixou a gente propor tanto jogo. A realidade é essa. Nós tivemos uma dificuldade ontem. Quer dizer, nem sempre o que você propõe para fazer, o adversário deixa. E ontem o Remo teve esses méritos, apesar de que eu achei também que o meu time foi um pouco lento no primeiro tempo. Quando nós ativamos um jogo com um pouco mais de mobilidade, nós conseguimos sair da presa que o Remo nos colocou. Nilson Cortines. Professor Hélio, eu acho que a gente tem uma grande característica aqui, tanto no senhor quanto no Mazzola, que é o treinador, né, do Clube do Remo, que é a sinceridade. Eu valorizo muito esse tipo de perfil. E aí eu vou lhe fazer uma pergunta com toda a sinceridade, que eu vi o senhor colocar um pouquinho no meio da coletiva, né, pós-título, mas lhe incomodou ontem, e aí eu falo de uma maneira geral, não é só a respeito do Paysandu, lhe incomodou um pouco ontem o nível do jogo, da final do Campeonato Paraense? O senhor achou que realmente o jogo poderia ser um pouco melhor, digamos assim? Poderia ter sido melhor. Eu sou muito sincero, você entende? Mas meu time tinha que decidir ontem. Meu time tinha uma vantagem. E nós não trabalhamos com essa vantagem, tipo assim, na palestra. Tipo assim, nós vamos jogar desse jeito. Não, eu não gostei. Eu achei que a plástica do jogo ontem não foi uma plástica de um grande reparo. O de quarta-feira, sim. O de quarta-feira, sim. Eu achei os 2 times jogando dentro das suas características. Como o Remo fez o gol, o Remo ficou jogando dentro do que o Remo vem jogando em todos os jogos do Brasileiro, que nós acompanhamos muito bem. E nós entramos com o quê? Com a mobilidade, com a pressão, com volume, e isso foi o que fez a gente ganhar o jogo. Eu achei o primeiro jogo muito, muito melhor tecnicamente. Agora, também vou ser muito sincero. Olha, o meu grupo, e é legal falar isso porque eu estou participando dessa realização deles, a maioria dos meus jogadores nunca tinha sido campeões. Então, o papel do treinador ele é complicado. Você entendeu? Então, a maioria dos meus jogadores não tem o histórico de campeão. Então, eu também me preparei para isso. O time ficar um pouco preso, o aspecto emocional levar um pouco a você perder algumas virtudes, né? E isso soma muito. E eu estou muito feliz hoje. O que eu estou mais feliz hoje, você entende? É de estar participando da realização desses meninos, desses jogadores.
meninos na maneira de dizer, mas isso aí leva em conta também. E aprender e ganhar é vício. Ser campeão é vício. Você tem que aprender a ser campeão. E ser campeão, a dor é muito grande. Você entende? Ontem eu tive 2 jogadores num belo sacrifício. Num belo sacrifício. Que hoje, a partir de hoje, eu vou ter que administrar para esse reinício do brasileiro. Quer dizer, então tem muita coisa em jogo na hora de uma decisão. E a gente sempre fala, nós estamos trabalhando com jogadores operários. Nós não estamos trabalhando com jogadores extra-série, né? E a gente vê em decisões com times extra-séries, um ou outro jogador sentindo a decisão. E isso faz parte do contexto. Deixa eu entrar numa seara que o professor Hélio acabou de confessar que ele gosta. Aliás, ele não teme a crítica, né? Ele gosta de debater o objeto da crítica. Isso é muito interessante. Realmente. É muito inteligente. O professor Hélio falava ainda há pouco, e eu que acompanho os jogos do Paysandu, acompanhei todos, desde o susto com o Paragominas, reação, jogos da Série C, a gente tem observado que o Paysandu tem muita posse de bola, aí eu concordo inteiramente com o professor, mas tem criado poucas oportunidades de matar o jogo, professor Hélio. Eu acho que isso tem acontecido no Paraense, aconteceu no Paraense, que já é página virada, positivamente virada, graças a Deus, para toda a positividade do Paysandu, mas o desafio que vem aí na Série C, na minha avaliação, ainda é maior, porque tem muito clube de camisa pesada aí brigando por esse acesso, sonhando por esse acesso, e a condição do Paysandu hoje não é favorável. Eu diria até que o Paysandu parte para 2 jogos absolutamente decisivos, quarta e domingo. São jogos em casa, jogos em que podem colocar o Paysandu ali nesse pilotão de frente. Mas o foco da pergunta, professor, é exatamente esse. Se o senhor concorda comigo que o Paysandu tem muita posse de bola, mas cria poucas oportunidades de gol. Olha, melhoramos muito isso. Melhoramos. E quando eu falo para você assim, não é eu estou falando por falar, não. Você entende? Nós temos esses números, sabe? Se fosse diferente, eu falaria para você da mesma forma. Inclusive, nós temos números comparativos. Nós pegamos através desse mecanismo nosso, né, desse trabalho que a gente faz com o Estado, e nós fazemos um comparativo com times. Nosso trabalho chega a esse ponto. Inserções dentro da grande área. Um exemplo, é um dos dados que a gente discute e que a gente busca. Aí nós pegamos os nossos e vamos para o comparativo. O comparativo na nossa divisão, nós usamos 3 equipes, né? Remo, Santa Cruz e Vila Nova. Aí da primeira divisão nós usamos Grêmio, Flamengo, Internacional e Atlético Mineiro, né? Europa, Manchester City, Bayern de Munique e Liverpool. E nós fazemos um comparativo para a gente atingir algumas metas. Aí você vai falar, poxa, mas se você tem um comparativo de igualdade com o time da primeira divisão, aí você vai lembrar do conjunto, né? Tecnicamente, o que é Gabigol, o que é, né, o Bruno Henrique e o que são os nossos jogadores, que é natural. Isso, você não tem o mesmo nível, né? Então, nós estamos melhorando. O meu problema ainda é, até mesmo o nosso principal goleador, ele tem 1 ano que ele joga na posição. Ele tem 1 ano que ele joga na função, que é o Nicolas, que começou trabalhando de centroavante comigo aqui no ano passado. Sempre foi beirada. Então, é um jogador ainda que necessita, o jogador de 29 anos, ele necessita de algumas movimentações do verdadeiro centroavante. Aí eu tenho, citando para você, belíssimo jogador altamente técnico, ontem mostrou a qualidade dele, o Vinícius, em 2 lances. O lance que ele colocou o Tony em condição de jogo foi um primor de jogada do atacante. O lance do gol foi outro primor de jogada de um atacante. O Vinícius é um menino, você entende, que sempre jogou meio reativo nos clubes que ele trabalhou, sempre tendo que baixar muito a marcação. E hoje eu estou adaptando ele, estou colocando ele para, a gente sempre fala, atacar o vazio. Atacar o vazio é você se prontificar a receber para gol, na zona de gol. O próprio Matheus também é um jogador de 2 anos de reativo, né? Marcando a linha lateral todinha, retornando até o final com o lateral.
Estamos trabalhando ele nesse sentido porque tem a leveza para isso. Um jogador que nós temos que ataca muito bem o vazio, mas eu não gosto de usá-lo tanto por fora, e vou ser muito sincero, é o William. O William ataca muito bem o vazio. O William é um jogador de origem ofensiva, centroavante, de mobilidade. Quando eu uso ele ali, do lado direito, a intenção minha é dar um pouco de profundidade e ele atacar o vazio. A gente melhorando isso, de atacar o vazio, com a característica dos jogadores que nós temos, não sei se você já deve ter observado, nós não temos jogadores fixos na frente. Então nós precisamos aprimorar isso, sabe? E uma coisa que é fundamental, é uma agressividade maior no terço final do campo. A partir da zona intermediária defensiva do adversário, nós sermos mais agressivos. E isso sim está nos faltando, porque a pressão pelos lados, nós estamos conseguindo até equilibrar o lado direito com o lado esquerdo. Porque nosso lado esquerdo sempre foi muito mais forte do que o lado direito. E agora nós estamos conseguindo aprimorar. Mas esses quesitos que eu te falei é realmente o que leva a você me fazer essa colocação que nós não estamos criando muita chance mesmo, realmente. Vamos dar aqui uma moral para o internauta que está mandando perguntas aqui para a gente. E as perguntas basicamente são em torno do futuro do Paysandu, do elenco na sequência e em torno de contratações. O Alan Simões pergunta aqui se pretende reforçar o elenco e quais posições. O Fernando Costa também pergunta quais as posições mais carentes que você enxerga no elenco. E o Glauber pergunta se o Paysandu está precisando de um meia e um atacante de área. Então, basicamente, no mesmo tom de pergunta, o Paysandu precisa de contratações, professor? E quais as necessidades maiores nesse momento? Nós estamos trabalhando com isso, sim. Vocês vão ter alguma surpresa em relação a uns... Eu não vou antecipar aqui, porque são coisas que eu preciso ainda ver com meus jogadores amanhã, ver com o meu departamento de futebol, né? Surgiram uns pequenos problemas para nós. Independente da qualidade, nós vamos ter que refazer alguma coisa em função até de uns probleminhas maiores, mais sérios do que a gente imaginava no aspecto físico, no aspecto de saída de um jogador por preferência. Nós temos algumas coisas a ter que administrar e, consequentemente, nós vamos ter que trazer. Nós, por exemplo, nós só temos para amanhã, para terça-feira, nós só temos 2 zagueiros. A nossa promessa, que é o Kevin, ele está suspenso de 6 meses pelo campeonato paraense sub-20. Então, nós vamos ter que refazer essa posição. Você entende? Amanhã vocês vão entender as necessidades, por que também disso. Nós precisamos ainda de agilizar um pouco o nosso setor de meio. O setor de meio criativo, eu estou apostando muito no Luiz Felipe e no Juninho. Eu acho que são 2 jogadores com características bem ofensivas. Agora, eu vou ser muito sincero. Muito sincero. Esse tal de centroavante de área, você entende? Esse tal de centroavante de área é muito difícil, sob o meu comando, o Paysandu trazer. Porque o Paysandu não tem condições de estrutura tática para viver em função de um centroavante de área. O centroavante do Paysandu, ele tem que ser tático também. E nisso, meu velho, vocês viram ao natural o que o Nicolas apanhou, o que o Nicolas tomou de ajustes de marcação, tanto que teve jogador até expulso com ele nessa decisão. O jogador do Paysandu, o centroavante do Paysandu, tem que ter essa característica. Eu não acho que cabe, no momento, no Paysandu, o tal do centroavante de área, que nós vamos ter que jogar em função dele. É um matador. Mas e sem a bola? E no jogo coletivo? No jogo coletivo hoje, você não pode perder ninguém. Você não pode ter um jogador a menos no jogo coletivo. Então, eu sou muito contrário a isso, a não ser um extra-série. O extra-série de área no Brasil, presta bem atenção, você vê como é que são as coisas. O Internacional, há 15 dias atrás, lamentou o Guerreiro. Lamentou o Guerreiro, desespero e tal. O Codê, que o Codê fez? Pegou o ponta de lança e colocou. Pegou o ponta de lança que não é enfiado nem nada e o jogador está decidindo. Você sabe com quem eu fiz isso? Artilheiro do Brasileirão. Sabe por que eu fiz isso em 2008? Com o Yarley. Eu pedi meu centroavante, aí eu chamei o Yarley lá no Goiás e falei, Yarley, eu quero, quanto mais próximo do gol você, eu vou ficar melhor. E o Yarley fez 2008, 2009 como centroavante, 2010 foi para o Corinthians com 34 anos de idade. Fez contrato ainda de 2 anos no Corinthians. Quer dizer, eu gosto muito disso. Agora, naturalmente, nós vamos sim em busca de algo mais, porque é necessário.
Só para, antes de passar para o Nilson, professor, eu queria já engatar na mesma pergunta. A gente Sim. vive um momento difícil, financeiramente, o Paysandu é um clube que vem lutando para honrar seus compromissos aí. E então, já que vão chegar novos jogadores, já tem aí um projeto para dispensar alguns também, ou você pediu para manter o elenco? Eu acho que nós não temos nem números para você dispensar. Nem números. E eu não penso em dispensa. Todos os jogadores estão me oferecendo o seu melhor. Porque quando a gente contrata, a gente sabe o porquê que está contratando. Né? Eu acho um absurdo no futebol. Eu acho um absurdo no futebol essa história de você fazer 3 times no ano. Ah, você não teve resultado, você manda o técnico embora, manda 6 jogadores embora. Aí você não tem resultado de novo, você manda o treinador embora e manda mais 5 embora. Por isso que os clubes vivem nessa penúria. Eu acho que a gente tem que ter um grupo formado, uma base. Você mexer um pouquinho na base é muito importante, mas essa base que o Paysandu tem, pode ter certeza que a reação vai ser natural. Eu tenho muita preocupação com esses 2 jogos e praticamente para vocês, de primeira mão, eu estou externando isso, porque eu não falei só para quem eu dei entrevista. A entrevista vai sair amanhã e não tocou-se nesse assunto. Não tocou-se nesse assunto. Vou ter alguns problemas para esse primeiro jogo, você entende? Mas eu acredito que no sábado a sábado, a partir do jogo do Imperatriz, o crescimento natural da equipe vai acontecer e nós vamos chegar forte. Pode ter certeza que nós vamos chegar forte. É importante acreditar, é importante você ter consistência. Olha, grupo de jogador não pode sentir inconsistência de quem comanda. Não pode. Se sentir, a tendência é dar tudo errado. Então, nós temos uma maneira de trabalhar, nós somos consistentes naquilo, né? Valorizo o grupo. Agora, não tem ninguém que cobre mais do meu grupo do que eu. Não tem ninguém, você entende, que cobre mais do meu grupo do que eu, porque eu sei a razão de estar aqui no Paysandu e eu sei o que é o Paysandu, como meus jogadores sabem. Então, ao natural, a gente quer preservar os nossos jogadores e buscar alternativas que seja para acrescentar. Nilson Cortines. Hélio, você citou alguns jogadores com justiça, por exemplo, o Vinícius Leite. Ontem ele faz uma jogada sensacional no lance do gol, mas eu também quero citar um jogador e eu queria expressar primeiro a minha opinião sobre ele. Eu, inclusive, acho que esse teu esquema tático, né, o esquema tático que o Paysandu implantou, é muito em função da qualidade dele, que é o Anderson Ochoa, autor do gol, né, que sacramentou, digamos assim, o título do Paysandu. É impressão minha, Hélio, ou tu também acha que ele realmente tem um nível um pouco acima, digamos assim, né, para comandar as ações ali no meio de campo do Paysandu, para eventualmente pisar na área do adversário? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o futebol do Anderson Ochoa. Acima da média da 3ª divisão. Totalmente acima da média. A gente tem algumas palavras assim de elogios dentro do grupo. O Anderson Ochoa bailou nos 2 últimos jogos. Ele tomou conta. Até um grande problema que nós tivemos no primeiro jogo, que nós vimos no ano passado um time fazer dessa mesma forma, e vejo um na A fazendo isso, que é a ligação direta foi a ligação direta do Vinícius no Gelson. Não sei se você lembra que o Gelson saía para a direita e fazia essa ligação na direita. Até isso, com seu porte, o Ochoa resolveu para nós no segundo tempo do jogo passado. Ele simplesmente, na minha visão, tá? Tô falando com toda sinceridade, ele tomou conta dos 2 jogos. E uma coisa que foi muito comemorada por nós, que ele foi muito merecedor daquele gol que ele fez. Muito merecedor. É um jogador ágil, um jogador rápido, excelente defensor de área com a bola parada, excelente defensor. Não preciso expor meus zagueiros na primeira bola, posso sobrar com os meus zagueiros naquela bola de ligação direta, tiro de meta do goleiro, e leveza. Sem falar no profissional. O Show é aquele profissional que você não vê dentro do clube. Você não enxerga ele dentro do clube. Ele chega, trabalha, tem uma vida super regrada. Olha, sinceramente, ele deu um show como se joga de volante, moderno, nesses 2 jogos. Para mim, foi um dos grandes nomes dessa decisão e realmente é em cima disso que você está falando e bela observação sua.
Concordo também, achei que foi o melhor do Paysandu na final. Pio Neto. Deixa eu estender um pouco essa avaliação individual, que alguns técnicos não gostam de fazer, mas o Hélio gosta, ele é muito transparente também nesse aspecto. Tá? Eu vou no contrário senso. 2 jogadores que foram muito marcados pelo torcedor, por boa parte da imprensa. Eu não me incluo principalmente em 50%, eu vou dizer quem são: Tony, lateral direito, e o William Barros, o atacante. A torcida pegou muito no pé do Tony e a campanha, a jornada do Tony no Paysandu, ela pode ser dividida até a chegada do Netinho e antes do Netinho chegar. Quando o Netinho chegou, o que aquela conversa de arquibancada até prosperou, parece que o Tony deu uma acordada e cresceu muito o seu futebol. Eu acho um bom lateral, numa posição cada vez mais difícil. E o William, que havia sido muito criticado também pelo torcedor, acabou fazendo um dos gols, na minha opinião, o gol mais bonito do campeonato. E, pela sua importância, um gol que deu ao Paysandu esse ânimo todo. Eu queria a avaliação do Hélio exatamente sobre essas 2 peças. O Tony, que, na minha opinião, foi muito injustiçado por parte da imprensa e do torcedor, e o William, não só pelo gol, mas pelo papel tático dele na equipe. Olha, para você ter uma ideia, o que representa o William. O William foi contratado para jogar de centroavante. Ele é centroavante. Ele não é um atacante pela direita. Eu uso ele assim, até para mim ter mais área com o jogo lateral que a gente tem. E lembra bem do gol decisivo contra o Paragominas. A jogada foi do lado que ele entrou, mas o Tony recebeu, cruzou, e quem definiu a jogada foi ele. Se ele não define, o Nicolas estava por trás para definir. Então, a intenção minha era ter uma área naquele momento com mais jogadores decisivos, né? O William, no clássico, até o jogo de ontem, o William tinha feito 2 gols e tinha dado nos clássicos que ele participou, né? Ele fez uma assistência e fez 2 gols. O segundo, esse aí, maravilhoso. Não, essa posição dele bate naquilo que eu te falei. Quando eu o coloco, é porque ele sabe atacar o vazio também. Ele é um jogador para gol. É diferente dos outros que eu tenho. Então, essa é uma intenção. Tony é um lateral apoiador. Quando a gente fala lateral apoiador, não é um lateral de ultrapassagens 1000, não. O Tony chega por trás apoiando, fazendo o famoso jogo apoiado que fala-se muito hoje, né? Que fala-se muito hoje, mas que o Zagallo fazia em 70, né? Que o Parreira fez muito bem em 94, o Pelé fez muito bem em 82. Aí eles ficam falando hoje do jogo apoiado, parecendo que é a coisa mais moderna do mundo, mas é uma coisa que foi utilizada desde a Copa de 70. E eu revi tudo agora durante a pandemia. Assisti Copa de 70. Eu acho que só mudou a expressão, né, professor? Só mudou a expressão. Então, o Tony é assim. E o Tony, ele tem uma coisa. Defensivamente, são poucos jogadores, poucos laterais que eu conheço com tanta qualidade. As coberturas do Tony são uma coisa assim, dele. Nasceu com aquilo. Nasceu com aquilo. É incrível essa situação. Mas é um jogador que tem que ser instigado, né? Um jogador que eu gosto dele, porque ele me responde, as cobranças, responde, que eu falo dentro de campo. Quando eu coloco o volume de cobrança dentro dele, ele aceita e vai para a reação. Esse tipo de jogador é muito bom. E o William não joga na posição dele porque o Nicolas tem... O Nicolas não deixa. O Nicolas não deixa. Então, é muito importante frisar isso. Agora, essa entrada do William, quando eu dou condições dele jogar ali, é para mim ter um jogador que usa o vazio e que também tem a capacidade de definir, como ele, não sei se vocês lembram, o gol do Remo. A jogada começou do lado direito, o primeiro gol dele foi do lado esquerdo. Quando ela voltou, ele já estava dentro da área. Nós tínhamos 3 homens dentro da área. O lateral do lado oposto, o Netinho, o William, o Nicolas e o Luiz Fernando. O Luiz Felipe estava chegando, né? Quem não estava lá era o Vinícius. E eu pego muito no pé do Vinícius para pisar na área, porque o jogador com a qualidade sua, e se tiver um número de gols altos, que o número de assistência... Olha, só para vocês terem ideia do Vinícius, né? Desculpa, tá?
prolongando a resposta, para você ter ideia do Vinícius, o Vinícius esse ano já deu mais assistência do que ele deu no ano passado todinho. O Vinícius é um assistente. O William é um definidor. O William foi contratado para ser um jogador de meio, né? E nós temos ainda um belo menino, que é o Flávio, que é um jogador que eu aposto muito, um centroavante garoto, que eu aposto muito, mas as coisas têm que ser um pouco mais devagar com ele. Professor Edris, da minha parte, pelo menos, encerrar a pauta Campeonato Paraense e logo depois começar a falar do Campeonato Brasileiro apenas, a gente teve um parazão aí também marcado por muitas coisas fora de campo. Até o presidente do Paysandu em relação à Federação Paraense de Futebol, respostas do presidente do Remo. De alguma forma, você acha que o Remo foi beneficiado no campeonato? Olha, eu achei assim interessante, né? Eu respeito o grande adversário. É muito bom você ter um adversário com a força do Remo, com a força da sua torcida. Sabe, tem muita coisa positiva, muita coisa boa, né? Mas eu achei o campeonato meio assim, meio metropolitano pro Remo. Não foi um campeonato estadual. Não teve jogo do interior. Toda hora que ia possibilidade de ter um jogo do interior, a federação, o campo lá não serve, vem para cá. Você tá entendendo? Olha, nós só jogamos, os nossos times que nós jogamos, todos eles, estavam, nós jogamos contra o Paragominas, que classificou na fase anterior, nós jogamos contra o Bragantino, que é sempre uma força, mas não classificou, jogamos contra o Castanhal, que é sempre uma força, entende? E eu achei assim, isso muito estranho. Eu vou ser muito sincero, eu não gosto de federação de futebol, não gosto. Eu acho que federação de futebol não devia existir. Existe por questões políticas, né? Não gosto. Porque eu, por exemplo, o que uma federação de futebol, qual o motivo com a federação de futebol do estado do Pará, um dos maiores celeiros de jogadores do país, é essa região nossa aqui. Porque o jogador paraense ele tem duas coisas que é incrível. Força e velocidade. Isso é natural dele. É natural da raça. Você entende? O que leva uma federação não fazer um campeonato sub-20 ou sub-19 que teria 8 rodadas e fazer uma segunda divisão com 20 times. Será que vai terminar essa segunda divisão? Será que tem estrutura para terminar? Isso não é político? Porque se você for olhar o bem do futebol, eu vou jogar, eu vou investir nos garotos, eu vou criar condições para o Paysandu, para o Remo. Gente, eu tenho um menino que treina comigo que não tem 10 jogos no ano. O Vitinho, que entrou em jogo decisivo, esse ano, jogou 5 jogos. E o Vitinho não joga mais. Cancelaram o campeonato de sub-19. Isso é um absurdo. Isso vai contra todos os princípios de apoio ao futebol. Aí tem uma segundinha com 20 clubes, gente. Sabe, é inadmissível. Então, aí eu vou falar que a federação investe bem. Vou falar que a federação pensa no futebol. Ela não pensa no futebol. Ela não pensa no futebol. E o que acontece de bom no futebol paraense é muito dos clubes. É muito dos clubes. É muito dessas duas torcidas, né, que sustenta o clube. Não é isso? É o interior que é forte, que tem as torcidas. Vale a pena você lá em Bragança jogar contra o Bragantino. Eu costumo andar na cidade, ver aquela loucura do povo com o futebol. Castanhal está aqui vizinho. A gente vê aquela loucura. Quem faz futebol no Pará são os clubes. Só vou dar um exemplo. Nós tentamos jogar o jogo de sábado para domingo, o Imperatriz, para dar uma respirada. Quem é que tinha que dar uma ajuda a nós a isso? Da CBF? Federação. Pensar no Paysandu. Peraí, vamos jogar, vamos fazer tudo, vamos brigar lá para jogar para o domingo. Sabe por quê? Porque nós estamos o quê? Protegendo, apoiando o nosso clube. O Paysandu, o Remo, é o Bragantino que vai para D, é o Independente. Nós temos que apoiar. Você não tem apoio. Você não faz nada. Ninguém faz nada. Então, eu sou radicalmente contra a federação. Porque, para mim, não tem responsabilidade com o futebol. E essa do sub-20, para mim, é tudo. Sabe por que acontece de vez em quando? Aparece um grande jogador aí, vai lá, vem cá, jogador é paraense.
Claro. Ele vai embora cedo. Ele não tem que disputar. Não tem calendário aqui, ele vai embora. Nós não temos calendário de base. Aí eu vou falar para você que a federação faz um trabalho voltado para o futebol no Pará. Para mim, não faz. Nilson Cortines. Hélio, a gente já vai começar, né, a projetar a Série C, e aí hoje a posição do Paysandu obviamente, né, incomoda, né, incomoda os torcedores, incomoda com certeza você, e eu vou te fazer uma pergunta assim, direta, clara, assim, por que o Paysandu ainda não atuou de forma satisfatória na Série C do Campeonato Brasileiro, e se isso de certa forma preocupa a curto e a médio prazo? Preocupa sempre. Eu não tiro o meu grau de concentração e de preocupação com a divisão, mesmo se eu tivesse hoje com 8 pontos, né? Porque o crescimento vai acontecer, a rivalidade regional ela é muito grande. A gente sabe o que é Remo e Paysandu e Santa Cruz, Paysandu e Remo, Paysandu e Botafogo da Paraíba. Isso tem uma rivalidade sempre existiu, né? Então nós temos a nossa preocupação, sim. Mas eu particularmente, eu acho que nós fizemos um ótimo primeiro tempo contra o Santa Cruz. O Santa Cruz hoje, se o Santa Cruz vem jogar hoje com a gente, com a atual escalação, que é a titular deles, para mim teria sido naquele dia muito melhor. O Santa Cruz revigorou o time dele com as ausências fisicamente, porque ele vinha do problema de decisões. Então, nosso segundo tempo, aquele jogo não foi bom. Primeiro tempo, nós podíamos ter decidido o jogo, e vai ser o retrato dos jogos aqui dentro de casa, vai ser aquele do Paysandu. O 13, nós tivemos um primeiro tempo com um equilíbrio de jogo, né? Mas um segundo tempo que nós impomos o jogo. Criamos pouco, mas executamos bem um passe perfeito de um zagueiro nosso. Só para você ter ideia, o zagueiro estava dentro praticamente da intermediária defensiva do adversário e fizemos. Mas o comportamento geral também não foi. O jogo do Vila estava um retrato muito bom. Tomamos o gol, mas estava um retrato muito bom. Eu senti que a equipe ia ter condições. Tivemos um problema de discussão, mudou um pouco, tivemos que mudar a nossa característica de jogo, aí deixamos a perder. Agora, Manaus não. Manaus foi decepção total. Manaus foi decepção porque, eu vou ser muito sincero, respeito, mas não é jogo para você perder. Não é jogo para você perder, não é jogo para você ter essa atuação. Vamos agora para dois times diferentes, com características diferentes. O time da Bahia, ele mudou Jacuipense. Jacuipense. Ele mudou muito daquele jogo do Remo, viu? E aquele jogo do Remo, o campo era ruim para eles. A partir do momento que eles jogaram no Pituaçu, em Salvador, o jogo dele flui mais. É um time de muita posse de bola, é um time técnico com 2 meses experientes, você entende? Então a gente está ligado nisso tudo. Só que eu acredito que se a gente passar bem por esses 2 jogos, pontuando bem nesses 2 jogos, o crescimento da equipe vai acontecer. Agora, sempre traz uma preocupação, porque nós sabemos que poderia até ocorrer isso, de você tropeçar num jogo, mas do jeito que nós tropeçamos em 2 jogos, não foi legal, e isso está nos causando problema. Professor Ed dos Anjos, ano passado o Paysandu ele sofreu um duro golpe, que hoje o clube poderia estar num patamar diferente, numa Série B de Campeonato Brasileiro, e devido àquele erro lá do Voaden, o Paysandu teve que jogar mais um ano na Série C. Apesar disso, as atuações do Paysandu eram elogiadas, e o Paysandu, pela torcida pelo menos, merecia ter subido para a Série B do Brasileirão. O Paysandu de 2020 é mais preparado para subir que o de 2019? Vai estar. É muito importante frisar isso. Só para vocês terem uma ideia. Essa linha defensiva nossa foi uma das 3 linhas menos vazadas em todas as divisões do futebol brasileiro do ano passado. Só para vocês terem uma ideia, a dupla, jogando juntos, Perema e o Mikael, nós só perdemos um jogo com essa dupla. Então, isso foi um dos motivos de manter essa estrutura, né? Eu acredito que nós hoje passamos a ter mais opções no setor de meio campo, principalmente no setor defensivo do meio campo, que é o setor que tem o Shoa, BH, o Kalberg,
que surgiu. O Kalberg jogou numa função um pouquinho diferente do que eu acho que ele pode até render mais no futuro. Eu tenho o Kalberg mais como um segundo volante, mas apesar que ele está precisando aprimorar algumas coisas no aspecto defensivo, né? Serginho, o Wellington chegando, o Wellington é um jogador que eu gosto muito da mobilidade dele como segundo, e a situação ofensiva é que nós temos que aprimorar mais. E um time equilibrado. No ano passado, nós conseguimos o equilíbrio mantendo um baixo número de gols tomados e melhoramos o número de gols feitos. Porque nós temos a ideia de jogo hoje, de quem trabalha no futebol hoje, se você conseguir disputar um campeonato e terminar esse campeonato com menos gols tomados do que jogos feitos, fatalmente você alcança o objetivo. E o objetivo sabe que é uma das 4 vagas, né? Então isso é muito importante frisar. Como é importante você ter o equilíbrio ofensivo. Eu acho que está nos faltando um pouco ainda de um equilíbrio maior em termos de equipe para você realmente definir e bem na terceira. Na Série C, no caso. Neto. Professor Hélio, eu acho que, apesar de relativamente numeroso, ninguém pode reclamar no Paysandu de falta de oportunidade. O senhor tem feito já há algum tempo, muitas experiências, mas tem uma posição que eu acho que ainda não firmou, digamos assim, um titular. Logo na abertura da live, o senhor falava do Luiz Felipe, que é um jogador que tem sido recentemente muito utilizado, mas nessa posição, o Alex Maranhão, o próprio Allan Kalberg e outros jogadores que a gente chama tradicionalmente de jogador de aproximação de ataque, embora talvez isso até não combine com uma filosofia que é de ampla mobilidade, né? Que todo mundo não tem o centroavante fixo, o meia, todo mundo tem que participar do jogo. Mas eu lhe pergunto, tem alguma decepção nessa posição dos jogadores que vieram já sob a sua indicação, professor Hélio? Olha, eu não vou falar de decepção, mas eu acho que nós temos alguns jogadores para melhorar o rendimento. E aí, isso também é de mais responsabilidade minha, né? Eu sempre falo para ele, entende? Quem escolhe sou eu, quem põe lá dentro do campo sou eu. Então, a primeira responsabilidade, ela tem que ser minha. Eu não tenho, como comandante, da forma que eu comando, eu não tenho o direito de falar de erros individuais. Não tem, e não falo. Não existe, para mim, perder um jogo por erro individual, que é muito simples. O erro individual não é do treinador e quem escala? Sou eu que escalo, o erro é meu, primeiramente. Eu trabalho com esse pensamento. Eu acho que nós temos alguns jogadores desse setor para melhorar. O Luiz Felipe é um jovem jogador. Nós contratamos ele sabendo disso. Você entende? É um jogador um pouco como pessoa, tímido demais, introvertido. Então, é um jogador que nós estamos trabalhando muito esse lado de inclusão, dele participar mais, dele ser uma pessoa mais extrovertida, né? Agora, tem alguns predicados como meia muito bom. Olha a jogada do segundo gol nosso contra o Remo. A sustentação que ele teve na jogada, saindo de 2 homens, né? E fazendo um passe. Ele tem essa qualidade da movimentação e do passe. O Juninho é diferente. Ainda não foi muito usado. O Juninho é um meia de penetração. É um meia de penetração, flutua muito bem, é técnico. Esse jogador é um jogador que pode sim trazer uma influência mais ofensiva na equipe. Pode sim, sabe? E o Maranhão ele tem o seu valor, porque ele é um meia. Pela sua idade, ele arma mais do que agride. E isso também é importante. E dentro de um contexto de grupo, o Maranhão tem uma importância muito grande no que se diz equilíbrio emocional, no que se diz participar de momentos difíceis de jogo, como ele participou no final do jogo do 13, como ele entrou nos 2 jogos, no jogo contra o Paragominas, no último, que nos ajudou e muito. Então tem algumas situações, mas decepção não. Mas melhorar o rendimento, nós temos que melhorar nesse setor, sim. Isso era rapidinho. Professor, coisa curta então, mas o Luiz Felipe, a gente estava brincando, né, com aquelas expressões novas do mundo do futebol. O Luiz Felipe é um antigo articulador, professor? O antigo articulador. Ele é o jogador. Olha, ontem eu fiquei muito bravo com ele. Bravo com ele é a maneira de ver. Porque o Luiz Felipe ontem estava recebendo todas as bolas sozinho.
E eu sabia que se ele continuasse ali recebendo bola sozinho, ele ia penetrar uma dentro da parede do Remo, né? E nós íamos definir o jogo, nós íamos definir o jogo com uma penetração dele. Ele era o jogador mais livre que nós estávamos tendo dentro de campo, até em função do que o Remo teve que fazer para buscar resultado. E ele, sim, essa transição com a bola do meio para o ataque, ele e o Juninho têm essa capacidade. Por isso que os dois eles tendem a serem bem usados nesse nosso campeonato da Série C. A gente já vai caminhando aqui para a reta final desse Geral na Live com o professor Hélio dos Anjos, até para deixar de descansar, estudar também o próximo adversário aí do Paysandu. Felipe, mas antes... Vai, Pio. Não, só para vida de treinador é tão difícil, né? Que o homem não pode nem comemorar que a gente não deixa, né? Há 24 horas atrás ele estava com o coração para sair do peito, né? O jogo para terminar, aí não tem 24 horas. Tranquilo, faz parte. Mas, para encerrar da minha parte, professor, a gente está vivendo hoje o futebol paraense, um processo que o futebol baiano viveu há pouco tempo, o próprio futebol cearense, que são dois clubes de tradição, de massa, que estão no Campeonato Brasileiro da Série C, quando muita gente diz que o lugar de Remo e Paysandu é pelo menos na Série B do Brasileirão. Você confia que os clubes estão trabalhando certo para voltar? Na sua experiência de clubes de Série A e até fora do Brasil, o que falta para o Paysandu e para o Remo retomarem um lugar de destaque no futebol nacional? Olha, o potencial, eu falo pelo Paysandu, que eu estou vivendo o Paysandu, né, intensamente. O potencial do Paysandu, vocês não imaginam, ninguém imagina. Lá fora, por exemplo, lá fora que eu falo nos outros estados, conversando com meus amigos, quando eu falo do potencial do clube, não é? Esquece o time nesse momento, o potencial do clube. O potencial do clube envolve a marca, e a marca é a torcida, né? Então, o potencial do Paysandu é muito grande. Agora, eu vou ser muito sincero, que sirva para os dois e que sirva para todos eles. Não existe futebol profissional, não existe clube de futebol profissional sem a sua casa. E a casa não é estádio, a casa é CT, a casa é um centro de treinamento, a casa é onde você vai trabalhar parte da base. Hoje, o envolvimento com o futebol feminino que está muito crescendo e o futebol profissional. Se você não tiver isso, você não pode falar que você está no patamar de ser de B, de A. Estou sendo muito sincero. Muito sincero. E não precisa de nada demais. É o básico. Eu sempre falo, para mim, o melhor modelo que tem hoje de CT para um potencial como é o Paysandu é o CT do Atlético Goianiense, que eu trabalhei, que eu conheço. Quer dizer, sem isso, como é que você vai fazer futebol sem isso? Não tem como. Aqui, ó, a Curuzu seria hoje uma arena, seria hoje um centro que teria restaurante, que teria isso, grandioso. O paraense adora show, adora. Você faria tudo. Seria uma renda maravilhosa. Agora, você tem que usar a Curuzu para treinar. Então, o CT, ele é de fundamental importância. Olha, deixe tudo e construa um CT. Porque, para mim, é básico isso. Não existe. Tanto que tem alguma, em termos de CBF, na primeira divisão, você sabe que você tem que ter o CT, né? Pela lei, as leis que regem hoje a primeira divisão brasileira, eu não sei se não é se a segunda também, viu? Posso até estar enganado, tá? Mas a primeira eu tenho certeza. Quer dizer, isso para mim é primordial, porque o potencial da marca é muito grande. Gente, eu fico impressionado. A quantidade de camisa do Paysandu na rua, a quantidade é uma loucura, isso é bonito de ver. E, vou ser sincero, do próprio Remo também. O potencial dos clubes é muito grande. E quem pensa em estar dentro do clube e entrar para dentro desses clubes, pensa profissionalmente. Deixa o lado torcedor fora, sabe? Eu sou torcedor do Paysandu e você, hoje, o presidente do Paysandu. Deixa o lado torcedor fora e faça tudo ali com profissionalismo, porque se um Paysandu tem um CT, você pode ter certeza que nós estaríamos com uma estrutura de clube e de futebol muito mais adiantada e com condições, aí sim, de galgar a primeira, de galgar a segunda, de galgar a primeira,
porque também não vale. Daqui a pouco você não tem estrutura, você vai lá na primeira, é 1 ano, você volta. Aí você vai pagar. Com o dinheiro da segunda, você vai pagar a dívida que você fez na primeira. Avaí e Florianópolis está passando por isso. Você entende? E isso aí, você tem que ter base, você tem que ter trabalho, você tem que ter, acima de tudo, uma base forte. Base, jogadores jovens, que é esse aí, é o que dá respaldo para você estruturar um clube de futebol. Tio Neto, para a gente encerrar com o professor Luiz Anjo, as últimas perguntas de vocês dois. Tio Neto começa. Bom, eu ia apenas festejar, né? Eu acho que agora a coisa melhora muito, porque sai uma pressão e começa outra, e o futebol é assim. Essa motivação permanente, você não tem 24 horas para comemorar, você tem já uma outra meta, um outro desafio. Aí, antes de começar o programa, eu acompanho o professor Hélio, sou fã, já disse isso lá dentro do Paysandu, pelos trabalhos que a gente já viu e por essa transparência. Agora, chama a atenção um aspecto que eu acho muito importante em qualquer profissional, a motivação. O dia que você não tiver motivação para acordar e produzir e ser melhor do que ontem, realmente está na hora de você colocar o pijama e ficar quieto lá no seu canto. Então, a pergunta final nossa, Felipe, para o técnico do Paysandu, é exatamente nesse viés. O que é que a vitória no Parazão pode trazer de positivo nesse processo de retomada na Série C, onde o Paysandu vive essa posição tão desconfortável? Você falou do telefonema do Maurício, esse grande, grande colaborador nosso, a pessoa que está lá sempre pronta a resolver todos os nossos problemas, né? O Maurício tem sido um cara muito positivo nesse 1 ano e 4 meses que eu estou aqui dentro do nosso clube. Tiraram de cima do Paysandu um peso muito grande, né? Então vem a queda para a terceira. No ano passado não participou nem da não participou da final do Paraense. As duas porradas que nós tomamos, principalmente a do Náutico, essa foi, sabe, ela é complicada demais. Para isso, a conquista do título alivia e deixa o clube mais solto para desenvolver e buscar realmente o acesso nessa temporada. Eu estou com muita confiança, eu acho que nós temos condições de melhorar muito mais e vamos melhorar, e para mim esse título foi bom, não só para nós profissionais que estamos dentro do Paysandu, para nós jogadores. Foi bom para a direção, foi muito bom para a torcida. E essa condição de hoje, você ostentar um título tão importante frente ao seu principal adversário, só pode trazer coisas positivas. Uma coisa você pode ter certeza, nós não vamos dormir em berço esplêndido. Primeiro que nós não temos esse berço esplêndido todo, né? Nós vamos continuar, eu acho que o acesso é o que vai dar sobrevivência e vida para o Paysandu. O Paysandu vai viver em qualquer divisão. A força da camisa é muito grande, mas a gente sabe que para ter um clube forte, pelo menos a divisão B, ela é muito importante por tudo que cerca hoje o futebol brasileiro e por tudo que está melhorando no futebol brasileiro. Gerações finais de Nilson Cortines. Felipe, Tio Neto, queria agradecer ao professor Hélio, agradecer também a assessoria de imprensa do Paysandu, né, que intermediou o contato, o Totti sempre muito solícito, né, muito bacana. Nem tanto, viu? Nem tanto. Deixa de trairagem, rapaz. Mas assim, eu fiquei preocupado em interromper o churrasco do campeão, mas a gente ficou sabendo que não teve exatamente isso, não foi, professor? Não, e aí estou tranquilo aqui. Mas eu queria lhe fazer uma última pergunta. Eu sei que eu observo que o senhor é muito ativo também nas redes sociais, né? E aí o senhor sabe que nas redes sociais tem um meme, né? Aquele vídeo engraçadinho e tal. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui que o senhor corre esse risco, mas eu espero que o senhor entenda. O Paysandu sobe de divisão, professor, esse ano? Sim ou não? Sobe de divisão. Nós vamos subir de divisão. Essa é a minha confiança. Eu não estou falando por falar, não. Eu estou falando porque nós vamos chegar fortalecidos e seremos fortes, sim. Pode ter certeza que seremos fortes. Nosso nível de trabalho, de consistência, de ideias e de ações dentro do clube me dá inteira confiança
Para mim seria a minha glória, vou ser sincero, para mim é aquela história, eu não vou falar para você que vou participar desse acesso e vou parar de trabalhar, porque eu tenho muita coisa para fazer ainda no futebol, mas para mim seria muito mais importante do que chegar a uma seleção, de disputar um título de uma Copa Ásia, com uma nação toda em cima de mim, que foi o caso da Arábia Saudita, e tudo, para mim, se resume a esse acesso, e eu estou com muita confiança em relação a isso. Bacana. Boa, muito obrigado aqui ao Pio Neto, ao Nilson Cortinhas, ao professor Hélio dos Anjos por reservar um tempinho aí. Tempinho não, a gente ficou aqui 1 hora batendo papo, né? Falando sobre futebol. Papo é bom, passa rápido. 1 hora aqui falando sobre futebol. E semana que vem tem mais. Segunda-feira a gente volta com o Geral na Live. Tomara que contando histórias das vitórias do Paysandu, contando histórias da vitória do Remo. E boa sorte aí, professor, ali na sequência da Série C, que o Paysandu consiga, enfim, voltar pelo menos para a Série B, que a torcida já ficaria bastante satisfeita. Obrigado, amigo. Obrigado. Um prazer falar com vocês, um prazer participar desse bate-papo. E é sempre enriquecedor, pode ter certeza disso. Eu acho que toda conversa sobre futebol, como nós estamos fazendo aqui, só nos eleva, né? Eu gosto disso. Eu até gostaria muito de fazer um simpósio sobre futebol aqui no Pará, porque eu já vi, por exemplo, que vocês, não estou aqui fazendo média com vocês, eu já vi com vocês as ideias clareiam mais, sabe? E daqui a pouco a gente vê algumas discussões sobre futebol, algumas discussões sobre as decisões dos treinadores, dos pretendentes, dos preparadores físicos, e que não condiz com a realidade, e eu acredito que isso seria uma coisa muito boa, porque a discussão, como nós estamos tendo aqui, né, a colocação de ideias, só engrandece. E eu estou sempre falando, eu aprendo o tempo todo. É um bate-papo desse, pode ter certeza que eu aprendi muito e agradeço por ter dado essa oportunidade. Muito obrigado ao amigo internauta que ficou com a gente até agora. Até segunda-feira. Um abraço, valeu!